Olá, você, amante do futebol da capital catarinense. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Clássico em Debate. Hoje aqui com Henrique Santos, Lucas Fagundes e Victor Machado e eu, Alan Guiar, trazendo para você tudo o que aconteceu das duas eliminações. Não teremos semifinal com os times da capital, muito menos a final, algo que não acontecia desde 96. Fizeram muito bem o dever de casa e estragaram tudo. Vamos começar o nosso bate-papo para tentar entender o que aconteceu com o Figueirense e Avaí. Quero primeiro ouvir o Henrique Santos. Henrique Santos, que hoje, no dia da nossa gravação, 3 de agosto, completa mais uma volta em torno do Sol, mais um aninho. E parabéns, Henrique, seja bem-vindo à nossa conversa. O que aconteceu com o Muito, Figueirense, Henrique? muito obrigado, Alan. Obrigado aos amigos do Clássico em Debate. Uma boa tarde, bom dia, dependendo da hora que estiver ouvindo. O Figueirense, eu acredito, Alan, achou que já estava classificado. O treinador falhou, teve um erro de leitura, teve um erro de escalação, os jogadores não souberam interpretar o jogo e o Figueirense foi eliminado vexatoriamente no estádio Orlando Scarpelli. Perdeu para um time mais organizado, um time que quis mais. E aí botou tudo a perder, todo o trabalho do ano todo, botou tudo a perder numa partida em que tomou 4-1 dentro do estádio Orlando Scarpelli, mais duas bolas na trave, uma baita intervenção do Sidão no final do primeiro tempo, e o Figueirense realmente fez um vexame, algo que poucas pessoas esperavam. A gente até falou no pré-jogo, dificilmente, só uma surpresa que poderia para eliminar o Figueirense foi eliminado de forma categórica e algo muito estranho aconteceu dentro do estádio Orlando Scarpelli. A gente vai debater ao longo desse programa. Lembrando que no nosso pré-jogo a gente comentava, a escalação tá estranha. Por que ele mudou? Por que ele tá fazendo essa mudança no meio-campo se Everton e Eliezer jogaram tão bem lá em Jaraguá? Nós levantamos exatamente esse ponto e exatamente o meio-campo perdido do Figueirense que não marcava ninguém e não conseguia criar nada, que foi totalmente envolvido por um Juventus que queria de fato jogar. Lucas Fagundes, sua primeira análise desse jogo que a gente vai destrinchar ele com mais calma. Um bom dia para você, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aos colegas, aos ouvintes aí do Clássico em Debate. Realmente foi uma noite muito complicada no estádio Orlando Scarpelli, né? O Figueirense entrou a 10, a Juventus passou o carro por cima. Além dos problemas de escalação, da forma como encarou o jogo, o técnico Márcio Coelho realmente não conseguiu ver o que errou no começo na escalação, e foi sucedendo ali problemas de trocas, também não conseguiu motivar para que o time conseguisse sair do estádio Orlando Scarpelli classificado. Mas é isso aí, vamos conversar um pouquinho aí sobre trinchar um pouquinho mais sobre esse jogo e também as perspectivas aí para a Série B que já começa esse final de semana. E eu também quero ouvir Victor Machado. Não diferente do Figueirense, o Avaí também não conseguiu se impor em casa, conseguir vencer a partida que precisava contra a Chapecoense, acabou empatando num jogo que teve pouquíssima poderio criativo do Avaí depois que tomou um gol mesmo aí totalmente desmotivado, me parecia, no meio do segundo tempo, final do segundo tempo, e aí empatou e também foi eliminado. A felicidade de ver o rival eliminado durou bem pouco, né, Victor? Foi nem menos de 24 horas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, boa noite para quem gente aqui, né, da mesa que está gravando. A felicidade de um dia morreu na outra. Só um pouquinho ali falando do jogo da Juventus, né, que a gente falava no pré-jogo, eu falei, né, que a Juventus era um moleque travesso e teria que ter bastante respeito. E falei também que não se deve mudar o time que está ganhando. E o técnico do Figueirense fez isso e deu no que deu. Sobre o Avaí para mim não entrou em campo. Acompanhei o jogo todinho, né? Não vi um elenco jogar com raça. Sim, ó, podia ter perdido, podia, acontece, mas não jogou com raça. O Capa, atleta lateral esquerdo, tão criticado, foi o único que vimos jogar com raça. Se o Capa foi o melhor, né, É, Victor? o Imagina no- o resto.
foi o melhor em campo. Olha, vê se pode. O cara mais criticado ali, depois de Pedro Castro, é o que mais jogou com raça. O ex-técnico, Rodrigo Santana, me vem na entrevista e diz: que o time não tem maturidade. Porra, um time que tem Valdívia, Ralf, Bruno Silva, até o Lucas Fugel que jogou em alguns outros times. Um time desse não tem maturidade? Ah, não, é o Sub-17 que vai ter então. É capaz de ter. Aí diz que, porque não era o time que eu queria. Aí me deixou para mudar o time aos 30, 35 do segundo tempo, com 5 alterações. Não dá, né? E aí ele foi embora, foi tarde. Aí muita gente vem falar, mas pô, 5 jogos. Mas 5 jogos de não ter nada. Pelo menos assim, ó, dos 5 jogos, pelo menos 3 jogos tivesse assim, não. Pô, ele tentou ali fazer alguma coisa, mas não. Aí agora veio o Geninho. Concordo com a contratação dele. Adorei. É um cara que assim, ó, tem história no Avaí. E era aquele assim, ó, se Ralf não jogar, vai bancar. Se não treinar direito, nem relacionado vai. É um cara que não vai ter aquela coisa assim, ó, e acredito muito. Não tem assim, ó, se não jogar, se não querer, se não jogar com raça, que é o que o Avaí a gente espera, não vai entrar em campo. Você acha mesmo que E o foi Geninho é um ver cara que vai bancar esses jogadores assim estrelados do elenco? vai. Afirmo que vai. Não é. Ele já, na época que o Marquinhos jogava, ele mancou o Marquinhos. O Marquinhos, ele tem uma história nova aí linda. Ele não tem. Eu gosto do. A gente até brinca, né? Chama ele de Dona Benta, assim, carinhosamente. Não tem arrego. Ele tem que. É em prol do Avaí. Todos estão ali em prol do Avaí. O Avaí não. Ninguém é maior que o Avaí. Então, se não tiver em prol do Avaí, é banco, não relaciona. E ele também dá muita chance para todos os outros jogadores, né? Veja assim, ó, a gente tem o Eduardo Cundê. Bota o cara pra jogar. Eu sei que ele machucou, até foi conversado o Renan falou aqui, né, que ele machucou, que ele veio, tava um pouquinho fora do peso e tal, mas o bicho correu atrás, ele procurou melhorar e não teve assim, ó, pô, ele melhorou, joga. Aí, pô, eu gosto muito do Betão. Já conversei com ele pessoalmente, e tal, ele é uma excelente pessoa, mas não vinha jogando bem. Aí tirou ele só no último jogo aqui da Chapecoense, quando precisou, aí mudou, tal, mas sabe aquele time assim, ó, que o técnico mexia, podia fazer assim, ó, a gente podia, acho que ter Cristiano Ronaldo e Messi, não ia adiantar, que é um time que não tem uma cara. Até um amigo falou no Twitter, uma coisa é verdade, abre aspas, se viesse um cara do Náutico aqui pra ver algo do Avaí, pra falar lá pra eles, ele ia voltar sem nada. O Avaí não tem nada, não tinha até então, fecha aspas. E concordo. O Avaí não tinha nada. Tinha um amontoado. O que adianta ter um elenco e não ter um encaixe? Agora que o Geninho já chegou e já disse. Não, tem muito jogador ali bom. Só precisa do encaixe. Talvez tá jogando errado. Talvez precisa até tomar um banco. Talvez o capa tomando um banco ele acorde ou aprenda a cruzar. Pare com o nervosismo. Agora não tem torcida para pressionar ele. Quem sabe agora ele consiga cruzar uma bola certa. É verdade. Este é Victor Machado destilando toda a sua corneta maravilhosa que a gente gosta tanto. Alan, Fala, posso Henrique. dar um pitacozinho rapidinho no Claro, amigo. Avaí? Vontade. Cara, eu tô vendo assim de fora, sabe? Que sou torcedor do Figueirense, a gente acompanha um pouco. Eu vejo ali uma situação que quem tá mandando no futebol do Avaí é o vestiário. Isso às vezes é um pouco complicado. Se tu pegares o perfil dos jogadores que o Marquinhos, que é hoje o dirigente de futebol do Avaí, contratou, muitos deles são jogadores mais velhos e que já passaram, já foram companheiros deles em outro time. E aí o que pode acontecer agora com a chegada do Geninho é uma questão de que o vestiário manda, nós estamos blindados e a gente é que está mandando no futebol do clube. Eu não acredito que esse seja o correto, enfim, mas a gente sabe que o Geninho tem uma aceitação muito grande por esses jogadores, que muitos deles já trabalharam com ele, pela imprensa, porque a gente viu tanto em todas as pessoas e todos os comentaristas que falaram sobre o retorno do Geninho, eu não vi nenhum criticando o retorno do Geninho, todos falaram bem, teve uma aceitação, a torcida, o próprio Vitor aí ficou feliz com o retorno do Geninho,
Mas eu acho perigoso essa questão de que o vestiário está mandando no Avaí. É bem complicadinho. A gente viu, já foram 2 treinadores esse ano que deixaram o clube e os dois falando as mesmas coisas. Saiu o português no começo do ano, falando do elenco, falando do time, das peças, falando um pouco de má vontade. O próprio Rodrigo Santana também, antes de ser demitido agora nessa sexta-feira, no começo da manhã de sábado, também criticou alguns jogadores, algumas peças. A gente está ouvindo falar, eu não sou muito favorável a dizer que o time perdeu por falta de raça, enfim, eu acho que é uma avaliação muito curta, mas enfim, o Avaí com Ralf, com Bruno Silva, com Capa, com outros jogadores, dizer que não teve raça, eu acho muito complicado, porque se esses jogadores não têm raça, eu não sei quem é que tem. Mas é uma situação que me deixa incomodado, sabe? Porque o Avaí no papel tem o melhor elenco, se não um dos melhores elencos aí da Série B, ao lado do Cruzeiro, e aí está caindo nas mãos de alguns jogadores, de algumas pessoas, e o Geninho vem para apaziguar, né? Eu não sei se o que o Vitor acha, mas a gente já provavelmente vai ter agora no sábado, que é a estreia do Avaí, vai ter o retorno do Betão ao time. Eu acredito que o Wesley não vai jogar, enfim, e já podemos esperar um 3-5-2. Eu acho que, como eu falei no pré-jogo, na quarta-feira à noite, eu tiraria o Betão da equipe, enfim, porque não faria a cobertura do Capa. Ele botou outro zagueiro de 30 e poucos anos também, e aí complicou a situação. Agora eu acredito que o Geninho vai impor um 3-5-2, só que o Avaí precisa de algo a mais do que ficar dependendo de jogadores tarimbados, jogadores experientes. O Geninho vem para controlar o vestiário, mas eu não sei se nesse tiro rápido, que vai ser a Série B, principalmente as primeiras 10 rodadas em poucos dias, isso vai ser suficiente. O Avaí não pode chegar ao ponto de ir para o quarto treinador em meados do ano, né? Fala, O Victor. que eu falo ali, eu concordo, né, com o Henrique. Só que eu vejo que sim, esse negócio de jogador querer mandar no vestiário, querer ser, não, ou é como a gente quer ou não, isso eu já não concordo. Eu acho que o Geninho vai conseguir administrar isso e vai conseguir mudar, vai conseguir. E assim, ó, a gente fala na raça, jogar com raça, é porque eu assisti o jogo, até como comentei esse jogo, né? E o que me deixou puto foi ver jogador do Avaí assim, ó, Avaí empatando o jogo, precisava ganhar para pelo menos levar para os pênaltis. Um simples fato de tu estás com a bola na lateral, a lateral C da Chapecoense, ao invés do infeliz pegar a bola e dar na mão do cara da Chapecoense, jogar a bola longe. O que o cara da Chapecoense queria? Isso. Ah, beleza, joga a bola longe, querido. Agora eu vou enrolar para pegar a bola da gandula. Entendeu? Faltou vontade. E era jogador desses que, pô, sabe como é que é. Jogador que já jogou bastante. Ralf da vida, Valdívia. O Valdívia pegava a bola e uma má vontade. Eu vi uma má vontade no elenco. Espero que, não sei também aquela coisa aí, como tu falou, alguma coisa ali dentro, alguma briguinha, alguma já não estavam muito afim, porque tiraram um, tiraram outro. O que eu gosto do Geninho é isso. Ele vai chegar, como eu falei, ele vai pegar, não. Se tu não quer jogar, amigo, então tu vai bancar. Ou joga ou banca, ou nem relacionado vai ser. Que eu acho que tem que ter um respeito ali. Estás ali para jogar, estás ali para trabalhar em prol do clube. Se tu não quer jogar, se tu tá fazendo corpo mole, então pede para sair, vai embora. Que é o que a gente pede raça, a gente pede vontade como torcedor, como todo mundo, até você às vezes pede do pessoal do Figueirense, é porque, pô, a gente tá acostumado com um time assim, ó, que brigue, que lute, ou até a gente se vê ali dentro de campo. A gente é muito isso do Marquinhos, de mexer, de ir, de jogar e fazer, e que a gente quer isso. A gente, pô, não deixa, a gente é o time da raça, uma música que a gente tem é isso. Então, pô, mostra um pouquinho de vontade, suja o uniforme pelo menos. É o que a gente fala do Capa. O Capa pelo menos deu carrinho, correu, pegou bola lá na lateral, que saiu, que era pra Gandula pegar. Busca pelo menos mostrar que tipo, a gente perdeu, mas a gente lutou. Mas nem isso. Os caras com a má vontade, é essa raça que a gente pede. É a vontade de tu tá ali, tu jogar. Pô, o salário tá em dia, cara. O que que falta? Falta É, talvez é aí é o treinador amigo risco deles, né? aí é o risco do vestiário estar mandando no clube, né? Isso me preocupa, sabe por quê? Daqui a pouco o Geninho faz uma coisa ali que não agrada os caras, ou então
E aí eles vão boicotar de novo. E assim, ó, Sim, outras sim. coisas são as características, né? Porque, pô, o Rodrigo Santana, tudo bem, ele não é um cara muito rodado, enfim, mas como é que ele me escala um meio-campo com Ralf, Bruno Silva e Wesley? Olha, ele Porra, botou três aí tu. volantes precisando ganhar. Não, e são três caras lentos, né? Aí tu Sim. bota uma tartaruga ali, a tartaruga foge, ainda faz um filho e os caras ainda estão cuidando. Aí tem Jean Martin no banco. Novo, rápido, e não bota o cara. Mas É, aí, Vitor, é outra situação. Tu vai tirar um Ralf para botar o Jean Martins, sendo que tu já tirou o Betão. Aí tu vai comprar uma briga muito grande. Mas tu botar Não, esses sim. três caras no meio-campo, são três Armandinho, tu precisando vencer, é um negócio bem complicado. Quem é que ia armar o time? O Valdívia? Os laterais, o Capa vai armar? Eu acho complicado. Enfim, Cara, eles me vamos fizeram sentir. esperar, porque. Eu senti falta do Pedro Castro. Pelo menos ele pega a bola e toca pro lado. só botando um pouquinho pitaco em relação ao que eu acho da questão do Avaí, eu acho que até a vinda do Geninho é interessante por isso, né? Essa questão de controle de vestiário, porque assim, o Avaí tem um elenco grande, com jogadores importantes, enfim, de algum destaque no cenário nacional, mas tanto em relação à característica quanto a número, né? Por exemplo, tem graves deficiências, assim, eu acredito que os laterais do Avaí são fracos, né, todos eles, assim, não acredito que sejam titulares de um time que visa estar lá em cima na Série B, tanto Capa, Arnaldo, o Leonan jogou pouco, enfim, e os zagueiros também, a forma como se montou o elenco ali de zagueiros, tem 3 zagueiros, todos já com mais de 30 anos, o Ayrton tem quase isso, mas acho que tem 30, mas os 3 são lentos e 2 jovens, né, então essas deficiências aí estão corroborando para essa dificuldade. E eu acho que para o time engrenar, alguns vão ter que sentar no banco. Então, acho que daí eu acredito que surge a necessidade de controlar o vestiário, porque alguém vai jogar menos do que quer, enfim, não vai conseguir colocar todo mundo. O Wesley não vai jogar no mesmo, não vai jogar titular sempre. O Rildo, enfim, tem uma série de jogadores aí, Rildo, Renato, Valdívia, Adria, não vão jogar todos esses, né? E tem alguns pontos aí que ele vai precisar ajustar e vai ter que controlar se quiser o time equilibrar o time em campo, na minha Tanto que opinião. parece que ele já pediu 2 jogadores, né? Ontem, no domingo à noite, no debate da VEG Sports ali, que acontece com Miguel Livramento, José Henrique Couterman, enfim, o presidente do Avaí deu uma entrevista ao vivo e disse que o Geninho tinha pedido 2 jogadores. Não falou nomes, não falou posições, mas que a gente está vendo aí que são jogadores que o Avaí precisa de jogadores mais velozes. E um zagueiro Porque também. O zagueiro ele falou. porque enquanto tu achares que o Valdívia é armador, é camisa 10, aí tem uma situação bastante complicada. O Rildo não é um cara também muito espetacular. Eu acredito que ali o Valdívia possa jogar, até porque ele vai fazer um 3-5-2, com certeza absoluta, ele vai fazer um 3-5-2 em um momento ou outro da Série B ele vai fazer, só que aí o Avaí vai precisar de alguém para armar esse time. Não vai ser o Bruno Silva que vai armar nem o Valdívia. O Adrian, eu vi ele nascer no Flamengo, um baita jogador, tinha um futuro promissor, mas já faz quanto tempo que não joga, vem de lesão, está sempre acima do peso, e é mais um jogador lento. Eu acredito, eu não conheço o Arnaldo ali como as características principais dele, mas eu acredito que os dois laterais têm que ser bastante ofensivos e bastante velozes para dar uma armação, uma liga melhor nesse time. Olha, eu Talvez, buscaria o. talvez o Lourenço aí caberia. Talvez o Lourenço Eu aí caberia. acredito que ele vai Pela usar o velocidade, Lourenço também na pela lateral direita, Ah, mas velocidade, vamos não. ver. Se for ele já sabe apoiar um procurar. pouquinho a parte defensiva, porque infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque é um desperdício. Ele tá jogando de lateral de ofício, né? Marcando lá atrás. Talvez com o 3-5-2, como ele já vai ter, por essência, quase meio campo a menos para poder trabalhar. Talvez seja um posicionamento interessante para ele. Mas é um time que precisa ser muito analisado, porque para jogar a Série B, eu acho um time muito velho. Sinceramente, eu acho um time muito velho, um time muito lento para jogar uma Série B, ainda mais nessas características de Série B que nós teremos, de jogo praticamente um atrás do outro. E aí precisa de recuperação física com o tempo. Acaba tendo um pouquinho mais de lentidão para recuperar, então vai ter que rodar o elenco. Se esse elenco não tiver disposto a sentar no banco
e não jogar um ou outro jogo, vai ficar muito complicado qualquer treinador treinar o Avaí nessa temporada. Então o elenco tem que saber também que uma hora ou outra vai ter que jogar no banco, vai ter que ficar no banco. Então é para a gente acompanhar os próximos passos. O Avaí já joga no próximo dia 8, final de semana, que né, nessa sequência, a gente está gravando hoje no dia 3. Então essa semana, já no dia 8, já tem o jogo do Avaí. Então há de entender como que o Geninho já vai montar o time nesse primeiro jogo, para já começar a entender qual é o tipo de pensamento que ele está tendo. Mudando pro Figueirense, o Gugu é muito cobrado pelas atitudes dele como treinador, principalmente nesse último jogo. Não caiu, se mantém na frente do clube, foi bancado pela diretoria. E aí eu queria o posicionamento, para entender o posicionamento aí do Henrique e do Lucas também sobre esse assunto. Era o momento de dispensar o Gugu, ou trazer, na verdade, de novo para a essência dele como auxiliar técnico, trazer outro nome e manter ele no grupo, e manter, já que ele parece que o grupo e ele tem uma unidade muito boa, Henrique? Olha, Alan, eu acredito que o Figueirense acerta em manter o Márcio Coelho, conhecido como Gugu. Ele falhou no jogo quarta-feira, falhou na escalação, falhou na leitura de jogo, mas a gente vinha comentando que o Figueirense estava crescendo. Jogou pela Copa do Brasil contra o Fluminense, fez uma partida na última antes da pandemia contra o Brusque, no Scarpelli, fez um jogo bom, principalmente o primeiro tempo contra o Juventus de Jaraguá, lá em Jaraguá do Sul, e vinha crescendo. Ele falhou feio, não soube ler o jogo ficou muito claro, com 10, 15 minutos, dava para perceber claramente que o lateral esquerdo, Luiz Henrique do Juventus, era o principal jogador e ele não conseguiu acertar a marcação ali. Mas eu acredito que trocar o treinador agora, faltam. O Figueirense estreia no sábado, assim como o Avaí. Ah, mas o Jorginho no Juventus de Araguá fez isso, fez aquilo, o time toca a bola, o time faz isso, faz aquilo. Não vai ser em 3, 4 dias. O Jorginho vai chegar no Scarpelli e vai dar um jeito do Figueirense sair tocando a bola, vai virar o Barcelona do Guardiola. Não vai ser isso. Até porque tem jogo sábado, depois tem jogo na terça, e é jogo atrás de jogo. Eu acho que o Figueirense tinha que fazer o seguinte: o Márcio Coelho não é experiente, não é experiente, vai ser a sua primeira competição importante como treinador efetivo, primeira competição importante como treinador efetivo. Ele deveria ter uma retaguarda. O nosso gerente de futebol é Luciano Sorriso, que tem 30 e poucos anos, tem uma única experiência como gestor de futebol no Santa Cruz, chegou para o lugar do Felipe Gil, que conhecia a casa, enfim, acabou saindo, foi para o Brasil de Pelotas. Não tem ninguém para dar uma retaguarda, um resguardo para o nosso treinador. É bem complicada essa situação, porque o Márcio Coelho está lá sozinho, o seu auxiliar é o pessoal da casa também, é o Raul Cabral, é o pessoal que já está ali, mas são pessoas novas, mas a gente tem que entender que não é trazendo o treinador da moda, que agora é o Jorginho, do Juventus de Jaraguá, que é uma pressão totalmente diferente, um trabalho bem mais longo, que o Figueirense vai sair de uma hora para outra jogando o fino da bola. Eu acho que a diretoria do Figueirense acerta nesse primeiro momento. Como tu disseste ainda há pouco, o grupo está fechado com ele, e isso é muito importante. Vamos ver. A gente sabe que o Figueirense, com esse elenco, com a folha salarial que tem, com as pretensões que tem de botar a casa em dia, não é nem de perto favorito para chegar entre os primeiros colocados da Série B. E aí vai acabar sobrando para o treinador. Como eu disse, ele errou no jogo, errou feio na escalação, errou muito pior ainda na leitura do jogo, mas aí, como eu digo, falar de falta de raça e falar de nó tático como os determinantes para as derrotas de Figueirense e do Avaí, eu acho uma visão muito simplista. E aí trazer o cara da moda, que é o Jorginho, daqui a pouco o Jorginho perde 2 ou 3, mas isso, trouxeram o treinador Juventus de Araguá, não sei o quê, porque não está à altura do Figueirense e tal. Começa a Série B com o Gugu. Vamos ver de onde é que vai dar e depois, se for o caso, troca. Lucas. Então, essa derrota, né, ela acabou balançando algumas certezas, algumas coisas que estavam já estabelecidas para o pensamento médio do torcedor alvinegro. A gente sabe que um ano
de reconstrução, questão financeira, enfim, e que tudo estava se apresentando até então, uma boa Copa do Brasil, uma classificação tranquila no Catarinense até as quartas de final, um bom primeiro jogo, estava tudo dentro dos conformes nesse sentido. E isso acabou, se não ruindo, mas teve um bom arranhão, né? Então o Gugu teve problemas de leitura de jogo, enfim, que são naturais até, porque é um treinador jovem ainda. E como eu acho que o Henrique frisou, e eu acho que todo o departamento do Figueirense tem um tom muito brando, né? Eu não vejo ninguém se complementando para que em situações de mais estresse, situações mais complicadas, se tenha uma postura diferente, ou que se consiga levar para o grupo uma postura diferente. Então, era esse um dos meus temores já antes. Né? Eu acredito que isso seja um problema, possa ser um problema daqui para frente. Assim, entendendo o que o Figueirense tem que pensar para essa Série B, eu acho que ainda a permanência do Márcio Coelho é acertada, tá? Mas, assim, por muito pouco. Eu entendo que essa eliminação também pôs luz aí a deficiências do elenco, que nós mais ou menos já sabíamos, mas que eu acho que se tornaram mais urgentes. Eu acho que pelo menos aí a lateral esquerda e a cabeça da área tem um volante ali, um segundo volante mais rápido, que consiga dar mais energia, mais dinâmica ali no meio. Eu acho importante para esse elenco, não tem ninguém com essa característica. E um lateral esquerdo, porque o Sanches realmente não aproveitou as oportunidades, e o Brunetti é aquele arroz com feijão. Mas eu entendo que o Figueirense tem que ter em mente que é um ano de reconstrução, e se aquele plano queira ser seguido, não adianta fazer loucura agora. Claro que mudou tudo, a gente tem condição, vamos fazer um assalto para tentar pensar em acesso, pensar lá em cima, aí sim, aí tem que repensar muita coisa, tanto em elenco quanto em formatação de comissão técnica e departamento de futebol. Alan, o Lucas falou aí no segundo volante, talvez esse jogador esteja no elenco e pouca gente se dê conta ou saiba. O Figueirense no ano passado, naquele afogadilho, contratou alguns jogadores do Sub-23 do Atlético Paranaense, do América Mineiro, enfim, e um deles era o Christian. O Christian é um bom jogador, um bom volante, ele machucou, teve um problema no joelho, enfim, uma lesão séria, chegou a jogar, acho que não jogou um tempo inteiro no Figueirense. Agora ele está retornando de lesão. Talvez ele seja esse jogador que o Figueirense esteja procurando, porque eu concordo com o Lucas que o Figueirense precisa de um jogador mais rápido ali, até para auxiliar o Arouca, talvez o Eliezer, enfim, mas é um jogador que pode contribuir. Vamos ver se ele vai ter condições, até tem a questão de ritmo de jogo, talvez seja um pouco isso, como a gente falava aí no Avaí, a questão de velocidade. O Figueirense talvez precise também, e o Sanches, sinceramente, né, muito fraquinho. Eu era mais apostar no Brunetti, que é um jogador da casa, um jogador que fica mais na posição, que na verdade ele é um zagueiro de origem, e aí enquanto tu libera o Lucas, faz um setor direito mais ofensivo, porque o Lucas nunca foi um bom marcador, nem quando tinha 20 anos, ainda mais agora com 35, o Brunetti fica mais e o Lucas sobe mais aí para dar um equilíbrio maior ao time, foi o que faltou principalmente no jogo contra o Juventus. Em relação à possibilidade do Brunetti, eu acho complicado porque o Lucas mudou porque é natural da idade, a característica como ele ataca, né? Ele não é mais aquele lateral de fundo, ele ataca mais armando. Né? E eu acho que ele também melhorou um pouquinho a parte defensiva, apesar do último jogo ter sido uma tragédia. Mas eu acho que é por aí. O Christian realmente ele machucou, acho que com 10 ou 15 minutos de jogo, eu lembro, até foi aqui no Scarpelli, que ele se machucou o joelho. Ele deve voltar por agora, deve estar se recondicionando, mas eu particularmente também não conheço esse jogador, se ele tem essa característica, mas deve ser observado também. Ele entrou muito bem, o Christian. Eu estava nesse jogo, eu estava no Scarpelli. Confesso que por nome eu acabei me fugindo, mas quando tu elencou essa entrada e essa lesão, já lembrei exatamente quem era. Entrou muito bem, entrou assim, mostrando que esse é um jogador que entra para jogar e para ficar. E aí, logo na segunda ou terceira bola, ele já tem uma dividida, já machuca o joelho e já é substituído. Mas agora me veio a memória inteira do jogador em questão. Realmente, o Henrique tem razão.
Pode ser um jogador de extrema velocidade no meio campo, auxiliar o Arouca. É um meio campo também lento, porque se a gente jogar com o Marquinhos fica mais lento ainda. E aí se a gente... Quem armaria o jogo não sendo o Marquinhos seria o Everton. Mas o Everton não é um jogador de meio campo, é um jogador mais lateralizado. Então esse meio campo do Figueirense precisa ser muito bem ajustado. Por isso que o grande erro do Márcio Coelho foi tentar mudar toda a estrutura do meio campo, e aí o meio campo ficou extremamente fragilizado, onde o Juventus conseguiu deitar e rolar no meio campo com muita facilidade, principalmente no primeiro tempo. Tanto é que no segundo tempo ele já começa com duas alterações, que é exatamente a entrada do Eliezer e a entrada do Everton, que jogaram muito bem em Jaraguá. Foi se falado muito que o Eliezer vinha de uma pequena lesão, um desconforto, e por isso teria entrado no segundo tempo. Mas aí eu não concordo, porque na verdade, se ele entrou no segundo tempo e estava machucado, podia jogar no primeiro também. Então, machucado por machucado, ele não ia resolver machucado. Então, tem essas coisas assim do futebol. Há um erro bem grande de leitura de jogo do Márcio Coelho nessa partida. Entrou errado, mexeu errado. Não sei, aquela coisa que a pessoa não acordou bem, pensou alguma coisa que achou que estava resolvendo a situação e não pensou o simples, né? E por isso que eu fui bem crítico nas redes sociais com ele, né? Até depois do jogo a gente ainda fica mais aflorado nesse sentido. Se tivessem demitido depois do jogo, eu não ficaria surpreso e não ficaria triste com a situação naquele momento. Mas ele tem que mostrar agora na Série B por que ele não foi demitido. Então erros como o que aconteceu contra o Juventus não podem voltar a acontecer. Isso aí... Alan, Fala. sabe uma coisa que me incomoda? O Márcio Coelho é inexperiente, a comissão técnica dele é inexperiente, falei ainda há pouco o Luciano Sorriso também, mas o goleiro do Figueirense tem 37 anos. O lateral direito do Figueirense tem 34, o alemão tem 34, o Arouca também tem 35 anos. E assim, ó, o Márcio Coelho não leu bem o jogo, beleza, mas todo mundo viu logo no começo que o Luiz Henrique, o lateral esquerdo do Juventus, estava deitando e rolando. Aí um jogador experiente como o Lucas, como o Alemão, que são os dois jogadores que fazem a defesa do Figueirense ali pela direita, poderiam chamar o Patrick, o Arouca, vamos recompor aqui, vamos ficar mais aqui. Aí também carece dos jogadores, né? Não tem, como eu disse, não tem nenhum jogador ali de 17, 18 anos. Se meu treinador não falar nada, eu não vou fazer nada. Eu acho que aí o elenco, o time que estava em campo, tem que também tomar sua posição e fazer a sua parte. Tem que saber reagir, foi não tenho nítido, dúvida. Era muito claro onde o Juventus estava explorando as jogadas e não aconteceu nada. O alemão, com 34 anos, estava dando bote lá no meio-campo, estava saindo para caçar no meio-campo. Ele é um zagueiro lento, um zagueiro pesado, não pode sair para caçar. O Lucas estava, como diz o Miguelzinho, estava indo de táxi e voltando de patinete. O Patrick não fez a cobertura, o Arouca podia encostar um pouquinho mais ali. Eu acho que é muito cômodo, muito fácil falar do Márcio Coelho. O Márcio Coelho errou, com certeza, errou. Mas aí, o time tem jogadores experientes e esses jogadores também têm que assumir a função. Não é porque eu estou fazendo alguma coisa errada no meu trabalho que meu chefe não chamou atenção que eu vou olhar assim, então deixa. Eu acho que aí também tem que ter um pouquinho dos jogadores botarem a mão na consciência e saberem ler o jogo. Não pode sobrar tudo para o treinador, porque daqui a pouco o Figueirense troca de treinador, aí vem outro treinador, aí vai trocando e vai continuando desse jeito que está, porque os próprios jogadores dentro de campo estão esperando que o treinador faça um escarcéu, faça alguma coisa ali para mudar a cara do jogo. Eu acho que aí eles têm que tomar um pouquinho de iniciativa também. Não discordo de você não, realmente. Mas tem que começar certo. Tem que entrar certo. Esse é um primeiro ponto. Isso eu bato o pé com o treinador, ele tenha o tempo, ainda mais com a pandemia, porque teve mais tempo ainda, de entrar certo. Entrar com estudo, com muita consciência. Já era sabido que o Luiz Henrique era um dos melhores jogadores do time do Juventus. Ele não jogou a primeira partida, voltava na segunda. Inclusive é um comentário que o Lucas faz antes da partida. Que voltou o jogador bom do Juventus, vamos prestar atenção nele. Parece que toda a comissão técnica do Figueirense não prestou atenção nisso, não se deu conta. Então precisa ser muito
muito criterioso agora daqui para frente. Vamos esperar ver como esse time vai entrar em campo. Tem que mostrar, não só o treinador, mas o elenco todo tem que mostrar que o que aconteceu ali foi apenas um ponto fora da curva, que não voltará a acontecer daquela maneira, e jogar um futebol de alta qualidade contra um time do Operário que pouquíssimo fez, por enquanto no Paranaense. Então vamos acompanhar domingo também, os dois times jogam no domingo, então domingo vai ser um dia cheio para a gente analisar bastante. Sábado. Perdão, sábado, dia 8, isso. É Série B, Série Não, B, domingo, Série B domingo é a sábado. gente, né? Domingo a gente faz, então por isso que eu tô falando. Domingo a gente vai analisar, sábado é o jogo. O Figueirense é sábado às 4 horas contra o Operário lá no Paraná e o Avaí é sábado às 7 horas da noite contra o Náutico aqui na Ressacada. Isso aí. E aí, ainda de Catarinense, domingo de manhã joga a Chapecoense, né? Tá ainda na Série B. 11 da manhã, se eu não me engano. São os 3 jogos. A Chapecoense joga contra o Criciúma, pô. Não, mas domingo Não, Chapecoense, tô falando besteira. Chapecoense joga quarta-feira contra o Criciúma e, como tu falaste, domingo contra o Oeste. Isso. Mas aí, Alan, falei uma besteira, mas posso não estar errado, porque se a Chapecoense for para a final, eu acredito que vá, provavelmente esse jogo vai ser remarcado contra o Oeste, porque em outros campeonatos estaduais, quem está indo para a final, a CBF está remarcando as partidas. Vamos aguardar como é que vai ser o desdobramento durante a semana aí, porque se a Chapecoense passar, provavelmente a CBF vai remarcar esse jogo da Chape, que está marcado para domingo, 11 horas da manhã, diante do Oeste, lá na Arena Barueri. A bagunça da CBF, que aí em vez de marcar o Campeonato Brasileiro para começar no dia 15 e 16 de agosto e deixar todo mundo jogar 9 e 8 os finais dos estaduais, não. Decidiu marcar 8 e 9 o começo do Brasileiro e todo mundo agora tá adiando o jogo porque os times estão chegando nas finais. Então, muito bem pensado. Parabéns para a CBF, que não pensou que os times de Série A e Série B poderiam chegar nas finais dos seus estaduais. Bem no mesmo final de semana. O Vitor trouxe a informação para a gente. O Geninho vai ser apresentado na terça-feira às 14 horas pela TV Avaí. Então, se você está escutando esse podcast antes das 14 horas desta terça-feira, que você está escutando, dá tempo de ver a apresentação do Geninho. Se escutou depois vai lá no YouTube da TV Avaí para ver a apresentação, né, Victor? Com certeza. O marketing do Avaí já está preparando aí para poder todos ficarem por dentro da apresentação do Geninho, já que estou invitando, né, aquele acúmulo de pessoas, aglomeração. Então, vai ser pela TV Avaí. Boa, acho que tem que ser isso. Tem que ser. Acho que os times nesse. Se algo de bom aconteceu nessa pandemia, que é o 0,000 alguma coisa, os clubes começarem a entender que a sua rede social tem um poder muito maior do que eles imaginavam, né? Então, quem sabe usar a rede social se deu muito bem nesse tempo. Quem não sabe, como diz o nosso amigo Henrique Santos, vive de TBT, né, Henrique? Eu nem quero entrar nesse assunto, porque senão o programa vai até meia-noite. E a esposa já está aqui me cobrando que a gente tem que fazer o nosso jantar de aniversário, mas só queria registrar uma situação. Vai. O Criciúma essa semana lançou um uniforme 3, todo preto, cinza escuro, enfim, em homenagem aos carvoeiros. Coisa mais linda do mundo. O Figueirense vive ainda do TBT. Por mais que tenha contratado uma agência de marketing, eu não vi nada, tirando uma live que foi feita agora sexta-feira, muito legal, com um grupo de samba entre elas, para arrecadar dinheiro para os comerciantes ambulantes que ficam ali em volta do Scarpelli, mas em prol mesmo do clube, como uniforme, como campanha de sócios, enfim, eu não vi nada. Então, vamos aguardar. A Série B começa no sábado. Esperamos que essa nova agência que entrou no marketing do Figueirense tenha algumas atitudes, tomem algumas atitudes, faça algumas ações. O Figueirense está precisando de dinheiro. Só para dar um adendo aqui no programa, eu estou lendo aqui alguns tweets do conselheiro e ex-dirigente do Figueirense, Nicolas Botos, tem um trabalho espetacular, tem muita gente que o critica, mas ele fez um trabalho espetacular
desde a parte da democratização do Figueirense, lá em 2013, 2014, até esse último momento agora com a gestão de Chiquinho de Assis, que ele foi o diretor jurídico. Só para terem ideia, o acordo trabalhista, diz o Botosa aqui no Twitter, o Figueirense está pagando 20 milhões de reais. São cerca de 90 ações de ex-funcionários. Então a gente fala, o Figueirense tem que subir, o Figueirense tem que contratar, o Figueirense tem que trocar de treinador, tem que mandar todo mundo embora, tem que trazer esse, aquele. Como diz o Botóis, são 20 milhões de reais, 90 ações de ex-funcionários. O orçamento do Figueirense não é muito maior do que 30 milhões. E como diz ele aqui no final de seus tweets, esse é um ano de reconstrução. Eu acho que o torcedor do Figueirense tem que ter paciência, a imprensa, a diretoria tem que ter paciência, porque de nada adianta gastar o que não tem para depois chegar e acontecer o que aconteceu com outros clubes, que a gente está vendo aí o caso do Cruzeiro, a gente está vendo como já foi a Portuguesa, como já foi o Juventude, enfim, o Figueirense tem que trabalhar na Série B com os pés no chão. E para isso, como eu digo, tem que ter alguém para dar uma retaguarda, um resguardo ao Márcio Coelho. Eu tenho visto, eu gosto de acompanhar programas de esportes, tanto na rádio quanto na TV, na internet, enfim. E o presidente do Avaí, o Batistotti, ele dá entrevista no Clube da Bola da RIC, ele dá entrevista no programa do Miguel Livramento na Vega Esportes, ele está na rádio, está aqui, está ali, sempre falando do clube e sempre respondendo as perguntas, botando a cara a tapa, e eu não vejo o presidente do Figueirense dando a cara a tapa, eu não vejo dirigente, diretor de futebol dando a cara a tapa. Uma outra entrevista do Luciano Sorriso na rádio oficial do Figueirense, na TV oficial do Figueirense, tudo bem. Mas eu ainda não vi, sinceramente, o presidente do Figueirense, o Norton Beaupré, ir aos programas, falar diretamente com o torcedor, esse ano é um ano de reconstrução, esse ano nós vamos fazer e acontecer. Enfim, eu acho que o torcedor do Figueirense precisa de um esclarecimento, de uma postura oficial dos seus dirigentes, assim como faz o do Avaí, até para dar uma tranquilidade maior para o torcedor saber o que está acontecendo nos bastidores do Scarpelli. E assim, né, tendo tanto pouco dinheiro, com tanta dificuldade, a margem de erro dentro do campo, fora de campo, fica ainda muito menor. Então, a cobrança acaba sendo a mesma, porque a cobrança nunca vai ser menor, mas a margem de erro fica muito menor. Então, tudo tem que ser pensado um pouquinho mais, pensar 2 vezes, pensar 3 vezes antes de executar. E só para finalizar esse assunto, o Vitor não me deixa mentir, que ele também tem a mesma paixão do que eu pelo Flamengo. E no começo da era do presidente Bandeira de Mello, dito o seguinte, o Flamengo é um gigante, é isso e aquilo, mas o Flamengo está cheio de dívidas, o Flamengo precisa botar a casa em ordem, e para isso não vai fazer loucuras, não vai contratar o ataque dos sonhos, não vai botar o dinheiro que não tem, o Flamengo vai caminhar com as próprias pernas. Eu já vi que teve gente que nos criticou no Twitter, tanto eu quanto o Vitor, que nós somos torcedores do Flamengo, chamam de mistões e isso, mas o exemplo do Flamengo precisa sempre ser seguido no nosso futebol, principalmente agora que essa situação do Figueirense. Não adianta prometer mundos e fundos, falar que o Figueirense vai investir, vai fazer, que o Paulo Prisco vai fazer isso e aquilo, enquanto está de mais da metade do orçamento está comprometido para pagar o ato trabalhista, que são vários ex-funcionários que saíram lá do Figueirense sem receber. Os pés no chão, esse ano é um ano de reconstrução, está difícil para todo mundo, está complicado para todo mundo, a gente vive num ano de pandemia, ano que vem vai ser complicado de novo, ano que vem o Figueirense faz 100 anos, mas dizer, vira a imprensa, vira a mídia, nós temos o Clássico em Debate aqui, nós temos a CBN, nós temos a Guarujá, tem a RBS, a RIC, tem o Grupo Vega Esportes, agora tem outras rádios aí saindo do papel e vindo somar com a gente. Os dirigentes têm que ir às rádios, ir à TV e esclarecer o que está sendo pretendido para o Figueirense em 2020, começo de 2021, até para não gerar uma falsa expectativa no torcedor. É isso aí. O Victor quer falar também sobre o uniforme, é isso, Victor? Isso, eu queria falar ali que o Theo Henrique tava falando de pegar dinheiro e tal. Eu lembro uma vez que o Avaí ficou sem fornecedora e fechou parceria e fez a Fanatic, né? Junto o Avaí tem alguma coisa ali com a Fanatic. E além das camisas para poder os atletas jogarem e para a torcida, o Avaí não deixou, fez assim, ó, fez regata,
fez moletom, fez agasalho, correu atrás para ganhar um dinheiro que vinha pro Avaí. Não, o Avaí naquela época não tinha uma Umbro da vida como tem hoje. E eu vejo que o Figueirense só fez ali com a Malharia Paloma e só tem a camisa. Mas agora, ô Aí no jogo. Victor, deixa eu te Oi. interromper porque eu vou te complementar. Diga. Agora já saiu, tá? Já saiu essa semana moletom, saiu jaqueta, Ah, tá boa. tá saindo material. Tá saindo muito lento, né? Vai acabar o inverno, já tá saindo, Pois é, mas tá saindo. é isso que eu ia chegar, até complementando, até é bom. Mas tipo assim, ó, aí no jogo contra o Juventus, tava os caras usando o topper, entendeu? Tem que aproveitar para poder ganhar uma grana, aproveitar agora para vender, daqui a pouco, como tu falou, passa o inverno e não vende nada. É, mas pelo menos estão fazendo. Fala, Lucas. Tá bem atrasado mesmo, né, essa questão de liberar em agosto já uma coleção de inverno. Mas só complementando ali o que o Henrique falou, é isso mesmo. O torcedor do Figueirense tem que entender que é um ano de reconstrução. Isso a gente já falava aqui em alguns outros programas anteriores, né? E não fazer loucura, né? Porque a ideia esse ano, não podemos esquecer que nós estamos há 3 anos lutando para não cair para 6, escapando em última, penúltima rodada. Então, esse ano, o torcedor tem que internalizar que é para tentar ficar mais tranquilo ali no meio da tabela, sem sobressalto, sem uma grande expectativa, tentar se recuperar para no ano que vem tentar investir um pouco mais e aí sim tentar uma candidatura um pouco mais robusta para voltar à Série A. Ô, Lucas, Eu acho que também. Pode falar. não sei se não sei da tua opinião sobre isso, até vou te indagar para te perguntar também. Eu acho que esse elenco do Figueirense, sem coisas fora da normalidade, tudo sendo feito da maneira correta, consegue aí ficar entre os 10 primeiros sem dificuldade. Eu acredito que entre ali, acho que décimo segundo, oitavo no máximo, ali, entre oitavo e 13º, alguma coisa assim. Também concordo, eu acho que dentro do que se tem de orçamento, que se tem de folha, que não acho que é nem 500 mil reais, né, pelo que se fala. Até ontem o Grupo VEG colocou esse número, mais ou menos, que é menos de $500 mil por mês. Então, eu acho um grupo realmente bom. Eu acho que consegue esse objetivo de ficar tranquilo. A gente não pode esquecer que devastaram o clube, principalmente nos últimos 3 anos. Estão há 3 anos brigando, quase caindo para a Série C. Então, um ano mais tranquilo para tentar se reestruturar para o ano que vem tentar algo um pouco maior, e o torcedor tem que entender isso. Né? Não dá para achar só porque o Avaí está contratando vários jogadores, enfim, que a gente tem que tentar algo nesse sentido, porque são realidades diferentes e o Avaí está colhendo aquela reestruturação financeira que plantou há alguns anos e hoje tenta assumir uma candidatura bem efetiva para brigar. O Figueirense é uma outra realidade. Ô, Victor, e a sua análise, se o Geninho conseguir de fato pegar esse grupo na mão, esse grupo responder da maneira que deve responder, o Avaí é favorito para subir. Com certeza. Se ele conseguir botar esse time que no papel é bom, botar pra jogar, de encaixar os caras nas suas posições e eles quererem jogar, Avaí é Série A em 2021. Mas todos têm que querer. Não adianta, né? Só o Geninho, só a torcida querer. Tem todo um contexto ali, todo mundo trabalhar em prol. Continuar com aquilo que vieram falando lá desde quando o português chegou. Não, vamos entrar no campeonato para ser campeão. Pensar grande. Mas não adianta só pensar, né? Tem que fazer. Esse que é talvez o mais complicado. Os dois times em situação, digamos assim, estranha para começar a Série B desse ano, com uma perspectiva razoável dos dois, mas que a gente não sabe o que vai acontecer. Figueirense catando os cacos depois dessa eliminação, o Avaí da mesma forma, trocando o treinador, você começa um novo trabalho, mais de um treinador que já conhece
todas as salas e todos os buracos do campo, conhece tudo dentro da ressacada, conhece toda a estrutura do clube, o que facilita, né, o que faz tudo acontecer de maneira mais fácil, né, para essa Série B. Uma projeção para esse jogo, Lucas Fagundes. O Figueirense tem possibilidades reais de vencer o Operário, na sua opinião? A possibilidade sim, sempre tem, né? O Figueirense provavelmente vai tentar especular ali um empate, enfim. Tem jogadores ali que numa postura mais reativa, como o caso do Diego Gonçalves, enfim, que são perigosos, né, nesse tipo de jogo, né? Nesse tipo de aspecto da partida. Eu acho que dá para buscar um empate. Eu apostaria no empate essa primeira partida. E lá já para o seu lado, Victor, a questão do Avaí, é possível vencer o Náutico, que fez um ótimo campeonato pernambucano? Então, eu acredito que vai ser um jogo difícil. Não acredito assim que, né, como torcedor a gente quer que ganhe, mas analisando o Náutico, né, pensando no futebol mesmo. Analisando o Náutico, que já vem com um elenco já desde o ano passado ali, tem umas peças boas. Fez um campeonato estadual lá bom. Acredito que se o Avaí conseguir pelo menos um empate lá, já é um bom início, até para início que, né, amanhã que o técnico vai ser apresentado, um pouco tempo para trabalhar trabalhar com o elenco, conhecer mais ou menos o pessoal ali, querendo ou não saber onde cada um pode render mais, etc, tendo um treino. Acredito que pelo menos se trouxer um empate de lá, já é alguma coisa, né? Lá não, Ganhar um né? O jogo é ponto aqui, né, Victor? aqui. É que não Então, tem mas torcida. Confunde não ter sem torcida o torcida, né? cara fica em casa, mas eu acredito pelo menos no empate. Eu penso pelo menos no empate de início, pensando meio no futebol. Eu como torcedor quero que o Avaí ganhe mesmo que tenha um em campo, mas analisando mesmo o elenco do Avaí como está e o do Náutico, não vai ser fácil, mas se a gente conseguir pelo menos um empate para pelo menos ajeitar a casa e no próximo jogo, que já é dia 11, o Geninho ter já pelo menos o time ter uma forma dele, então que pelo menos a gente pontue, né? Não deixe de pontuar, já tá bom. E para você, Henrique Santos, possibilidades reais do Figueirense vencer o Operário ou o empate está de ótimo resultado? Henrique Santos? A gente não sabe, eu esqueci de ligar o microfone. Eu tô Boa. começando agora, um cara novo. A gente não sabe quais são as condições do Operário, até porque acabou o Paranaense para o Operário já faz algum tempo, contratações, enfim, é o jogo sem torcida, toda aquela situação. Mas eu faço minhas as palavras do Vitor. Eu acho que pontuar nesse primeiro momento da Série B é importante, até para dar uma tranquilidade, uma confiança maior para o Gugu, para o elenco. E aí, na terça-feira, o Figueirense recebe o Vitória, que teoricamente é um dos clubes mais fortes dessa Série B. Eu acho que o principal nesse primeiro momento é pontuar e deixar a poeira baixar, até para o Figueirense ter um caminho um pouquinho mais tranquilo nessa retomada de jogos aí nessa Série B. Eu, sinceramente, espero que o Márcio Coelho foque num time mais rápido, foque num time que tenha um pouquinho mais de ousadia, um time que não espere tanto o adversário, que não entre achando que o negócio já está ganho. E aí a gente vai ver como é que vai ser nesses próximos jogos, porque a maratona é grande, né? Como a gente bem disse no programa, uma hora vai ter que jogar um, outra hora vai ter que jogar outro, e o grupo, o elenco vai precisar bastante das peças. E eu não sei se o Figueirense tem toda a qualidade, aí, pelo menos nos nomes, como o Avaí tem, mas pelo menos vai ter que rodar esse time para dar uma cara para o Figueirense e que não seja uma cara complicada, que senão o Márcio Coelho, infelizmente, digo novamente, infelizmente, vai rodar. E eu acho que o problema não é ele, mas a gente sabe como é a cultura do nosso futebol brasileiro. Ele já está na berlinda. Se ele bobear na estreia, se perder feio, eu acho que o Figueirense chega no domingo aqui em Florianópolis, quando voltar lá do jogo no Paraná, já buscando um novo treinador. Mas espero que isso não aconteça. Quem sabe o Figueirense se surpreenda lá no Paraná e saia com uma vitória magrinha de 1-0, que já vai ser bastante importante para dar uma tranquilidade maior nos bastidores do Scarpelli.
É isso aí. Só, Fala, só, Lucas. só complementando a questão do operário, eu estava olhando ali o elenco, eles trouxeram jogadores conhecidos do futebol catarinense. Claro que a gente não sabe a projeção para chegar lá no jogo sábado, mas o lateral Alex Silva, que até fez o gol de cabeça, né, na final do Catarinense, o lateral direito, Pedro Ken, conhecido do futebol, e o Maranhão, que jogou na Chapecoense, foram reforços aí do Operário para essa Série B. Então eles têm investido aí um pouco mais no elenco. Vamos acompanhar, a gente vai acompanhar os 2 jogos e no nosso próximo programa a gente já vai ter não só a primeira rodada, como já a segunda também. Porque o negócio da Série B vai ser a toque de caixa mesmo, talvez até a terceira, porque eu acho que eles jogam no próximo sábado de novo, dia 15, né? O negócio vai ser a toque de caixa, cada programa vai ser não análise de um jogo, mas de alguns jogos. Então vamos até fazer uma análise de projeção, né? De vários jogos. Pessoal, a gente vai finalizando o nosso programa hoje, agradecendo a presença de Henrique Santos, Lucas Fagundes e Victor Machado. Um grande abraço para você, Henrique, e até a próxima. Muito obrigado, Alan. Obrigado aos ouvintes do Clássico Debate e até a próxima. Vamos voltar a falar de futebol e aí, quem sabe, já projetar o restante da temporada que promete. Não sei se vai ser tão feliz quando chegar ali no final de janeiro, meados de fevereiro, com os clubes retornando à Série A, mas vai ser bastante intensa. Isso com certeza vai acontecer. Espero que o Figueirense aí se organize dentro e principalmente fora de campo, porque o ano passado foi bem doloroso para nós. Um grande abraço e estaremos juntos aí nessas próximas 38 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. A caminhada vai ser longa. Lucas Fagundes, um grande abraço, até a próxima. Um abraço, Alan, um abraço a todos os companheiros, né, os nossos ouvintes, né? E é isso, vai ser uma Série B dura, vai ser corrida, né? Vai ser jogos em cima do outro. E a partir acho que de sábado a gente vai, dos próximos primeiros jogos, vamos conseguir entender como estão posicionados Figueirense e Avaí para essa competição. Um abraço e até a próxima. Victor Machado, um abraço, até a próxima. Abraço, Alan, abraço a todos aqui da mesa, abraço a todos os nossos ouvintes que nos acompanham, né? Por isso que a gente está aqui. E que os nossos times catarinenses aqui, né? Nosso time da capital, vamos ser mais claro, comecem bem no Campeonato Brasileiro. E graças a Deus, vamos falar de futebol, vamos deixar o Covid de lado, né? Porque estamos aqui para isso. Pelo Uma menos boa por noite a enquanto, todos. né? Boa noite, Victor. Pelo menos por enquanto. Vamos ver depois da primeira rodada da Série B e Série A o que acontece. Por enquanto tá tudo certo. Por enquanto vai ter jogo. Um grande abraço a você que acompanhou até aqui. Não deixe de curtir nossas redes sociais, Clássico Debate, tanto aqui no YouTube, se você está ouvindo no YouTube. Você se inscreve no canal, também ativa as notificações. E se você está ouvindo pelo Spotify, também bota lá em seguir, né? E participe conosco. Sempre participe, a gente está sempre interagindo no Twitter. O Victor Machado está lá capitaneando essa parte, então vai conversar com vocês e vai fazer várias perguntas dos próximos jogos. Então participe, esteja sempre ligado que várias informações a gente passa por lá. Então a gente fica por aqui, até o nosso próximo programa, até o próximo podcast, até breve, tchau!